Então você começa a investir em fundos imobiliários, começa a entender a dinâmica do mercado, viu que o ativo oscila dia a dia, não é verdade, que não é uma linha reta para cima, e começa a vir várias perguntas na sua cabeça. Por exemplo, será que tem o dia D, o melhor dia do mês para investir em fundos imobiliários? Então o vídeo de hoje é sobre isso, vamos comentar se de fato tem esse dia D. Para dar início na nossa linha de raciocínio, eu trouxe aqui o ativo para a gente avaliar o KNCR11, reforço que não é uma recomendação de investimento, mas vamos usar ele como parâmetro aqui. E basicamente dessa imagem eu quero trazer informações para vocês aqui. Datacom, pagamento e o valor aqui. Datacom nada mais é que o dia que, se você possuir ativo ou comprar o ativo, você vai receber esse provento. Basicamente o que diz para nós? Então, se você comprar o ativo ou possuir na sua carteira até dia 29 de agosto, você vai receber R$ 1,35 lá dia 11 de setembro. É basicamente isso que acontece. Então, o gestor desse fundo aqui, durante o mês de agosto, vai recebendo proventos, vai recebendo aluguel, juros sobre empréstimo que fez durante o período ali, vai juntando isso no caixa do fundo, lá na conta bancária do fundo, e chega lá no final do mês e fala assim, beleza, então esse mês, pelo que a gente juntou aí dos proventos, dividendos que a gente recebeu dos nossos imóveis aqui, por exemplo, vamos distribuir para os cotistas lá, dia 11 de setembro, R$ 1,35. É basicamente isso que acontece. E veja só que interessante, nas últimas 3 vezes que ele fez isso, que foi em 30 de junho, 31 de julho e 29 de agosto, percebo que no dia após a divulgação, o ativo caiu. Por quê? Basicamente, galera, que nem eu comentei, durante o mês de agosto, ele vai recebendo esses proventos, vai ficando no caixa do fundo, então você concorda comigo que está no patrimônio do fundo, então a partir do momento que ele dita que vai distribuir um valor, essa cota, basicamente, ela vai cair praticamente essa quantidade. Então vamos nesse exemplo aqui. Vamos supor que o fundo está sendo negociado por R$100. Basicamente, quando ele faz essa divulgação, no dia posterior da divulgação, ou dia depois da divulgação, melhor dizendo, ele vai cair a cota do fundo em R$ 1,35. De forma bem didática, é basicamente isso que acontece. Você entendeu? Mas, afinal, aí você começa a se perguntar, Alisson, então você matou a charada. O melhor dia para investir é o dia do Datacom. Não é bem assim, galera. Por quê? Eu quero que você entenda os padrões de mercado. Dia de pagamento de dividendo, final de mês, que tem ajuste nas carteiras, dias de euforia. E aqui nesse último tópico eu já matei a charada para vocês. Fiz mais líquidos, o dia pouco importa. Galera, presta atenção aqui, ó. Sai do TikTok, sai do Instagram, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo aqui, mas basicamente não tem dia perfeito para você investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque o mercado, ele não funciona somente por conta dessas condições aqui do fundo distribuir ou não dividendos. Ele tem várias variáveis no sentido aqui. Por exemplo, a taxa Selic, alguma medida do governo, por exemplo, vamos supor que o Haddad solta lá dia 29 de agosto, ele solta lá que vai mandar para a Câmara que quer tributar os dividendos dos fundos imobiliários. Só por conta dessa notícia vai cair os fundos imobiliários. Pode ser, Deus me livre, vamos bater na madeira aqui, mas vamos supor que, por exemplo, esse fundo tem um imóvel ali, e esse imóvel dá algum problema, racha alguma parede lá, cai uma parede desse galpão, por exemplo, que ele investe. Então, tem várias variáveis que a gente tem que entender nesse sentido. E o que é o importante aqui? Não tem o dia perfeito se acertar o fifo da mosca, e sim você ter um controle financeiro, se uma pessoa educada financeiramente, eu já comentei outras vezes, mas uma pessoa educada financeiramente, basicamente, ela gasta menos do que ganha, então vamos supor uma pessoa que ganha R$3.000, essa pessoa ganha R$3.000, é bem educada financeiramente, consegue guardar, melhor dizendo, investir R$500 por mês. Então sobra para ela R$2.000 para viver ali no dia a dia e R$500 para o eu do futuro. Basicamente, então chega dia 5, por exemplo, que é o dia do pagamento, ela já manda o quentão para a corretora que ela se paga primeiro. Esse é o primeiro ponto. Então aqui que está o pulo do gato. Você sempre se paga primeiro para o quê? Não furar com o seu compromisso com você do futuro de investir todo mês e conseguir fazer uma carteira bacana, porque o mais importante aqui é a questão dos juros compostos. Inclusive vou deixar de recomendação para vocês aqui esse vídeo aqui, ó, que eu faço sobre juros compostos, que é o segredo dos ricos. Sabe aquela questão que dinheiro faz dinheiro? É por conta disso aqui, ó. Então vamos terminar esse vídeo e depois você pula aqui para cima. Mas basicamente essa que é a questão. Então você fazer um aporte constante mês a mês, não tentar acertar o fio da mosca. Por quê? Se você investe em bons ativos, esse ativo a longo prazo, não é uma recomendação de investimento, mas esse ativo a longo prazo, ele vai conseguir manter esse poder de compra e vai conseguir fazer você ganhar dinheiro. Veja só a sacada aqui, por exemplo. Olha o KNCR11 aqui, no período de 5 anos, o que aconteceu com esse fundo aqui. Então, olha só como que ele foi subindo o ativo, ele foi criando valor para o cotista aí ao longo do tempo. Também eu trouxe comparação desse fundo com alguns índices aqui, por exemplo, o CDI, que é basicamente, de a grosso modo, a taxa Selic. Eu trouxe também o IPCA, que é a inflação do período. Olha como esse fundo deu um pau na inflação, então você que investiu nesse fundo aqui, você está protegendo o seu poder de compra com o tempo. Inclusive, ele ganhou no período até do IBOV, que é das ações, ele ganhou do fundo das ações do mercado brasileiro e também do IFIX aí, que é o índice dos fundos imobiliários.
Então você vê que esse fundo está protegendo o teu dinheiro ao longo do tempo. Então pode observar que eu trouxe bastante informação aqui, bastante detalhe, mas daí começa a vir várias perguntas na sua cabeça, qual que é o melhor fundo para investir? Calma, galera, acompanha esses conteúdos aí que eu vou ajudar vocês, mas basicamente, e numa janela de 10 anos, porque agora eu acabei de mostrar uma de 5 anos, e uma de 10 anos, que é mais longo prazo aqui. Basicamente, o nosso fundo aí levou pau de alguns índices aí. Basicamente, ele apanhou pro CDI, muito difícil de bater CDI. Um detalhe aqui, de repente você vê, então longo prazo mesmo não funciona. Galera, calma, tenha paciência e entenda o ativo que você está investindo. Por exemplo, os fundos imobiliários, eles têm os rendimentos, os proventos pagos para vocês cotistas no geral, ele é isento de imposto de renda. Agora, vai investir, por exemplo, no Tesouro Selic, você vai pagar imposto de renda. Então, essa rentabilidade aqui que a gente está colocando no CDI aqui, de fato não é a real. Por quê? Porque tem tributação por trás. Então, basicamente, 15% que você ganha aqui no CDI, você tem que contar que já vai para o governo de imposto de renda. Então, tem essa sacada aqui. Então, se a gente for colocar o CDI descontando o imposto de renda, na minha visão, esse fundo está batendo. E outra questão, se você pegar o teu rendimento mensal e reaplicar ele, reinvestir ele, você vai ter uma bola de neve positiva na sua carteira aí. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o número mágico dos fundos imobiliários, que é muito importante que você entenda ele, porque faz a bola positiva a trabalhar a seu favor. Então sabe que quando você pega um empréstimo que tem aquele juros abusivo, que ninguém consegue pagar o empréstimo, é por conta dos juros compostos. E aqui você usa esse cara ao seu favor aí, para você conseguir se aposentar, viver de proventos e dividendos, tá bom? Então, da mesma forma, no longo prazo, o fundo deu um pau aqui no IPCA e também, se a gente for descontar o imposto de renda, deu um pau no CDI, que eu já comentei que vários gestores não conseguem nem bater o CDI, beleza? E o que a gente tira de conclusão aqui? Que nem eu já comentei, não existe dia perfeito, foque no valor ativo, investimento a longo prazo, disciplinas e aportes regulares. O que faz a diferença, então, não é você ter o dia D lá, acertar o FIFO da moça, não, esse dia é o melhor dia do mês para investir. Não existe isso. O que existe é você ter constância, começar a se pagar primeiro, conseguir fazer aporte mês a mês, e aí sim você consegue fazer a bola de neve positiva trabalhar a seu favor, consegue fazer um investimento de qualidade e, mais importante, investir em bons ativos, que esses ativos aqui vão segurar o seu poder de compra com o tempo, vão fazer você se aposentar com qualidade. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do tema do vídeo. Se você quer saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, eu vou deixar esse vídeo aqui de recomendação, a mudança que está acontecendo nos fundos imobiliários, tá bom? Entenda que está acontecendo essa mudança aqui, que é muito importante, tem muita oportunidade aqui. Até o próximo vídeo. Fui!